Bom, primeiramente, acho que vocês devem estar achando estranho a CEO de uma construtora falar sobre gestão pública e falar sobre desburocratização. Mas eu estou como CEO da Serrolim Engenharia há 1 ano e meio, e antes, durante 8 anos, eu fui secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. E antes disso, eu era do setor privado. E eu estive na secretaria durante esses 8 anos para tentar fazer a diferença no sentido de que eu sempre era maltratada no setor público. Quando a gente chegava para tirar uma licença, um alvará, parecia assim que a gente... Eu sei que tem gente do setor público aqui, sei que existem servidores públicos e servidores públicos, né? Mas, enfim, havia uma burocracia, o Brasil é um país de burocracias, e a nossa ideia foi juntar um time para tentar mudar um pouco essa história. Então, na verdade, eu queria começar um pouco em relação à questão dessa burocracia, né? Na verdade, a burocracia, e aí, segundo a CEBIC, ela aumenta em 12% o custo total do imóvel para o cliente. Ou seja, além de todo o estresse do construtor, as demoras, os custos, para o cliente, esse custo reverbera em 12%. Enfim, para o setor produtivo, a burocracia é ruim. Para o setor público, pior ainda, porque a gente, enquanto setor público, a imagem do setor público ela é muito arranhada pela burocracia, pelas dificuldades que a cidade legal passa a crescer perante a cidade legal, enfim, o descontrole urbano-ambiental, e para o cidadão é muita perda de tempo, os deslocamentos que ele tem que ir aos vários órgãos públicos, a falta de credibilidade do poder público em relação à questão dos gestores, e aquilo que eu vinha falando anteriormente, em alguns casos ele precisa provar que não é desonesto. Então, é muito difícil. Enquanto desburocratizar, você gera novos negócios, aumenta a arrecadação para o setor público, gera sentimento de pertença para o cidadão. Aqui são alguns dados de Fortaleza, eu não vou me deter a isso, mas Fortaleza é uma cidade com 2,7 milhões de habitantes, nós temos quase 3 milhões de habitantes. Nós somos a segunda cidade do Nordeste em geração de empregos. Nós somos, hoje, a maior economia do Nordeste. Desde 2018, nós ultrapassamos Pernambuco e a Bahia, né? Então, Salvador e Recife. Então, a gente é a maior economia do Nordeste hoje, graças a um trabalho realizado pela Prefeitura de Fortaleza, pelo prefeito que passou 8 anos na gestão, e por um time e pela parceria que houve com a iniciativa privada. Enquanto nós chegamos na secretaria, como eu falei, a gente foi para lá para tentar mudar um pouco o que a gente sentia na pele, né? E nós montamos todo um planejamento estratégico para a secretaria. E aí a gente tinha, desde legislação desatualizada, a Lei de Uso e Ocupação do Solo era de 1996, o Código de Obras e Posturas era de 1981, e a gente estava em pleno 2013. A cidade, em 1981, tinha 1 milhão de habitantes. Então, não tinha regra para licenciamento ambiental. O Sinduscom local falava que existia 6 bilhões, em pleno boom imobiliário, 6 bilhões de projetos estocados, alvarás de construção estocados na secretaria. Enfim, uma série de falhas de gestão, né? Na verdade, o que a gente tentou fazer foi aplicar os princípios da gestão empresarial, da gestão executiva, no ambiente público. E aí lançamos mão de estratégia, gestão e governança, porque aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, a gente era buscar dados, era fazer planilha, era saber quantos processos tinham, lançar mão de manuais, organizar rotinas, fluxos, otimizar fluxos de processos de alvará. E aí, o prefeito tinha dado esses 3 desafios: reduzir o estoque de alvarás de construção, regulamentar os instrumentos do plano diretor, e a questão ambiental, a gente formatar um parque. Na verdade, nós acabamos criando 25 parques na época. Mas, enfim, a desburocratização começa com ainda papel, né? Eu vim falar aqui da tecnologia como foco no cliente, mas nós começamos no foco no cliente, no papel ainda,
tentando zerar o estoque de processos. E em 6 meses, nós passamos de 180 dias para emitir um alvará para 51 dias para emitir um alvará de construção, ainda no papel. Mas sempre o quê? Mantendo o diálogo com as entidades, né, assim, com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, CDL, FEComércio, enfim. O cidadão sempre foi o nosso foco. E as comunidades também. Foi com eles, foi com as comunidades das periferias que nós entendemos que cidade é economia. Cidade é atração de negócios. Então, se eu não gero economia, se eu não gero negócio naquela área se desvaloriza, aquela área não tem atrativo. Então, eu preciso de gente na rua. E gente na rua é cidade viva. E cidade viva vem dos negócios, vem da atratividade. Enfim, mas ainda com esse estoque zero de processos, faltava diminuir o tempo do carrinho, ou seja, o carrinho do processo saía de um setor para o outro. A produtividade do setor dos analistas, a gente precisava melhorar. Enfim, e aí nós criamos uma ferramenta chamada Fortaleza Online. O Fortaleza Online, a premissa 1 era o foco no cidadão. O setor produtivo, junto com a sociedade, criava a inteligência do sistema, elaborava e testava o sistema, enfim, era junto com os nossos técnicos, né, com os técnicos da prefeitura. A premissa 2 do Fortaleza Online é porque o nosso licenciamento virou informativo. 95% do licenciamento hoje da Prefeitura de Fortaleza ele é declaratório, informativo, não há vistoria e não há análise de processo. É uma responsabilidade compartilhada. E a premissa 3 não tem manipulação. O sistema é parametrizado de acordo com as legislações. Para isso, nós lançamos mão de 6 valores. A mobilidade, ou seja, o Fortaleza Online, ninguém precisava sair de casa ou do escritório para solicitar uma licença. Inclusão, foi isso que a gente aprendeu com as comunidades, com as periferias. O mercadinho tem que acontecer, uma padaria tem que acontecer, um salão de beleza tem que acontecer, e muitas dessas pessoas não tinham condições ou, às vezes, se sentiam constrangidas de ir em um órgão público solicitar o seu alvará de funcionamento ou sua reforma. Isso fez com que eles pudessem estar presentes no dia a dia da cidade, dentro de um licenciamento. Fazer errado, eles iam fazer sem licença. E a gente estava fazendo com que eles tivessem o quê? Seus negócios formalizados. Agilidade, porque os alvarás eram emitidos para micro e pequenos empreendedores individuais que não precisavam de taxa, eram emitidos imediatamente. E o sistema, quando tinha o pagamento da taxa, alvarás, licenças, habits, saem em cerca de 30 minutos nos bancos credenciados na prefeitura. Credibilidade, porque a gente acreditava na palavra do cidadão, na boa-fé. A responsabilidade compartilhada. A prefeitura emite um alvará, mas o responsável pelo alvará é o arquiteto que solicitou, é o projetista e o executor, o construtor daquela obra. O tempo passa rápido aqui. E a transparência, porque tudo, os dados o processo ficava disponível para qualquer cidadão. Isso aqui é uma foto que a gente conseguiu, aqui de um alvará de 1935, ele é assinado a lápis. E aqui o alvará do Fortaleza Online não tem nenhuma assinatura, é um QR Code. O fiscal chega numa obra e acessa todo o processo pelo QR Code. Bom, eu vou passar mais rápido, porque eu queria mostrar isso para vocês. Consulta de adequabilidade. Posso ou não posso colocar meu negócio na cidade? Eu posso ou não posso construir aquele edifício de 24 pavimentos ou de 50 pavimentos naquele lote? Antes eram 80 consultas por semestre. Quando essa consulta virou online, uma ficha técnica online passou a ser 293 consultas por dia. Ou seja, a possibilidade de gerar negócios aumentou de forma intensa. E gerar negócios para a iniciativa privada é também gerar negócios e gerar emprego e diminuir o ônus que a prefeitura, que o poder público tem a cada dia.
Aqui são os resíduos sólidos. Quem gera mais de 100 litros de resíduo dia tem que destinar o seu resíduo. Antes do processo online declaratório, eram emitidos 418 planos de resíduos por mês. Aliás, nos 10 meses anteriores ao lançamento do serviço online. Pós-serviço online, foram 5.514. Ou seja, havia 5.000 grandes geradores de resíduos que a cidade não conhecia. E aí, a gente achava que todo mundo fazia errado. A gente dava 5.000 pessoas, tem receita de bolo no meio dos uploads dos documentos. Não tinha. 87% das pessoas falavam a verdade. E isso foi muito importante para o projeto ganhar credibilidade na cidade e na administração pública. E aí passamos a ter alvarás de funcionamento, alvarás de construção, que porte, qualquer porte, com outorga onerosa do direito de construir. Os alvarás são declaratórios e você consegue, em até 30 minutos, emitir o seu alvará de construção. E, com isso, passou. Aqui, regional, são as nossas subprefeituras. Antes desse sistema, a maior parte dos alvarás eram emitidas para as regionais de bairros mais valorizados. E isso inverteu. As comunidades de baixa renda passaram a se formalizar. Isso foi muito importante. Aí está a questão, o valor da inclusão. Aquelas certidões de logradouros, confinantes, que demora 30 dias, 40 dias, 50 dias, saem, como elas são gratuitas, saem de forma imediata. A prefeitura deixou de gastar quase 2 milhões de reais ano por emitir essas certidões. Elas não eram pagas e se gastava com vistoria, se gastava com pessoal, hora de trabalho. E esse serviço, hoje, ele é emitido de forma imediata. Aqui são os monitoramentos. Muita gente deve mentir. Não. Licenças ambientais, são 95% das pessoas falam a verdade. Alvarás de construção, 95% das pessoas falam a verdade. 98% dos alvarás de funcionamento são verídicos. E aqui um pouco da evolução do licenciamento. Em 2012, 1.304 licenças foram emitidas. E esse número, o Fortaleza Online, ele foi entrando o serviço em 2015. E aí chegamos a 47.500 licenças em 2019. Caiu, claro, a nossa curva em V por conta da pandemia, mas, enfim, não emitimos licenças de forma leviana, apenas começamos a conhecer a cidade. E aí a gente passou por um processo de modernização, automação. Aqui, com o Fortaleza Online, o que foi feito com os analistas? Passaram a ser consultores, ir nas construtoras, irem nas faculdades, imobiliárias, enfim, explicar a legislação, buscar melhoria na legislação, buscar melhoria no sistema. E nós passamos o quê? De cada servidor, cada homem-hora na Prefeitura de Fortaleza, em 2012, gerava R$ 3 por hora. Em 2019, nós passamos a gerar, cada servidor, R$ 238 por hora para a Prefeitura de Fortaleza. Com o Fortaleza Online, a gente arrecadou 5,4 vezes mais do que foi investido no sistema. E veio a pandemia. E faltava 5% dos serviços serem colocados no Fortaleza Online, nessa plataforma de licenciamento declaratório. Só que eram processos de parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, e a gente ainda não tinha os critérios para fazer esse trabalho. E aí a gente criou o licenciamento digital, que esse sim, tem análise. Mas nós conseguimos isso no dia 7 de maio, 30 dias após a nossa cidade entrar em isolamento rígido, lockdown mesmo, e nós conseguimos, de casa, atender e dar continuidade a todos os processos de licenciamento. Esse aqui é a transparência que eu falei. O lote, ele é localizado e tudo que foi emitido de
alvará e licença sai para qualquer cidadão. E aí, com o Fortaleza Online, o licenciamento digital e os atendimentos online, nós passamos a doar estantes, armários, o papel zero aconteceu na nossa instituição, e nos tornamos 100% digital. Isso aqui eram os guichês, onde calor, ambiente insalubre, eram 15 pessoas aqui dentro, cheio de papel, e depois, foi durante a pandemia se fez essa reforma, e as nossos servidores que ficavam foram treinados para atender o cidadão, e aqui virou um grande lounge, onde de autoatendimento, de call center, enfim, onde as pessoas iam mais para tirar dúvidas do que propriamente para entregar os seus projetos, não tinha mais papel, né? Mas, para isso acontecer, a gente, em paralelo, fez toda uma reforma legislativa. Lei de licenciamento ambiental, regularização de obra construída, a lei de uso e ocupação do solo, um novo código de obras e posturas, enfim. Instrumentalizamos aí os instrumentos urbanísticos do plano diretor, com a auto-órgão onerosa da alteração de uso, as operações urbanas consorciadas, lei das antenas, também a gente era a pior cidade, a gente, no ranking da Teleco, da cidade amiga da telecomunicação, a gente só perdia para São Paulo. São Paulo era a última colocada, a gente era a penúltima. Nós passamos a ser a terceira, perdemos aqui do Germano, porque a lei de vocês, a lei de Porto Alegre, ela tinha algumas questões que beneficiavam mais a questão do 5G até do que a nossa. Bom, a produção artesanal, retrofit, enfim, nós fizemos uma série de alterações legislativas. Vou deixar aqui as várias alterações legislativas que nós fizemos, porque o meu tempo está acabando, mas, enfim, operações urbanas, outorgas onerosas, e isso gerou muita arrecadação, e esses instrumentos e essa arrecadação foi toda utilizada nas comunidades de mais baixa renda, né? O decreto de desburocratização, ou seja, nós reduzimos aí em mais de 50% o número de documentos solicitados para qualquer tipo de licenciamento. O alvará de funcionamento foi de 20 para 3 documentos, e isso online e declaratório. O ABITS, de 14 para 3 documentos, enfim, foi uma grande força-tarefa que fizemos, assim como o decreto de apoio à produção local. A gente estava conversando hoje sobre a questão da indústria. Se você for fazer um doce, um molho, a Receita Federal lhe coloca como KNAI de indústria. Só que você não é indústria, você tem uma produção artesanal. Então, a gente foi buscar como separar a produção artesanal da indústria. Todos esses dados do Fortaleza Online geraram aí o painel de negócios urbanos. Foi uma ferramenta em dashboard, onde quem estava em Singapura, se quisesse saber quantos alvarás tinham sido emitidos para o bairro Centro ou o bairro Meireles, em Fortaleza, saberia quais os principais usos, né, os principais KNAIs que foram solicitados para alvarás de funcionamento, quantas unidades foram construídas naquele bairro, naquele mês. Tudo isso o Fortaleza Online, os dados do Fortaleza Online proporcionaram para a gente. E o que é que a gente fez com o nosso pessoal, os nossos analistas? Foram para campo, foram saber quais eram as principais demandas de legislação, as melhorias de sistema. Já falei aqui da parte de capacitação, falei aqui da eficiência arrecadatória, e ganhamos prêmios municipais. Também estava falando aqui para as meninas da Prefeitura de Novo Hamburgo, que no último ano, a Prefeitura de Fortaleza fazia um prêmio Projeto Inovador. Das 6 categorias, nós ganhamos 3, todos com o Fortaleza Online. E o nosso prefeito, na época, ganhou o prêmio de Prefeito Empreendedor Nacional por conta desse projeto de desburocratização. Para terminar, muitas pessoas perguntam para a gente
por que outras cidades não fizeram da mesma forma? Tem licenciamentos digitais, mas com análise. E aí eu digo sempre que houve a questão da liderança, porque houve a possibilidade de fazermos, houve a possibilidade de escolhermos técnicos capacitados para estarem conosco na prefeitura, houve um time que acreditou, no começo eles não acreditavam não, mas quando começaram a ter o reconhecimento e ver que a cidade estava mudando em relação à questão da competitividade, passaram a aderir e começaram a gostar e incrementar o sistema. E eu, já para me encaminhar para o final, era o que eu queria falar em relação à tecnologia. A tecnologia é meio, né? Mas todo um conceito e uma mudança de paradigmas, uma mudança cultural precisou acontecer na cidade, precisou acontecer isso através da parceria, mais uma vez eu repito, da liderança política, da vontade política, e de pessoas que acreditaram nessa transformação, né? E aí, acho que já é o último slide, só tem mais esses dois. Algumas observações. O monitoramento não pode burocratizar, ou seja, a gente pode ter um licenciamento declaratório, mas, quando se vai monitorar, ele não pode virar um monstro, né? Senão vira burocracia digital e ela é pior, ela consegue ser pior do que a burocracia no papel. As legislações precisam ser menos restritivas. Onde eu chegava e dizia assim, mas e a lei para fazer o Fortaleza Online? Gente, eu estou desburocratizando. O processo de licenciamento é um procedimento, não precisa de lei para isso. Então, assim, a gente vai burocratizar um procedimento, né? E aí, tinha também a questão dos próprios colegas. Mas você está tirando o licenciamento da secretaria tal, da outra secretaria. Não, o licenciamento é da prefeitura, não é de ninguém. Não tem nenhum gestor lá para assinar. Então, isso foi mudança, quebra de paradigma mesmo. E hoje a gente fala muito em ODS, em SD, meio ambiente, o social, a governança, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, na verdade, o que a gente quis mostrar aqui é que a prática é essa, e ela é possível, e toda essa questão dos ODS, do ISD, ela é fácil de alcançar com movimentos, com alguns movimentos como esse, né? Esse que a gente acabou de apresentar. E era isso, queria agradecer por estar aqui apresentando esse case.